Muito bem, senhoras e senhores, pronto, agora sim. Muito bem, bom dia. Sejam todos bem-vindos, uma alegria tê-los por aqui para mais um programa Café com Frank, mais uma terça-feira, hoje dia 22/3 de 2022. Quero recebê-los a todos, perguntar se está tudo ok aí com a transmissão. Travou, né, rapidamente aqui o vídeo logo no início, mas acho que agora tá tudo ok, né? Só me avisem aí por gentileza para que assim possamos dar início a mais um programa. Viviane Maria, bom dia. Bom dia, Auri, bom dia, Mari. Muito bem, Camila, Fernanda, Cíntia, senhor Renzo, bom dia, Renzo. E aí, meu caro? Excelente. Fernanda, tá, obrigado, Fernanda, tá dando um feedback aí quanto à transmissão, deu um joia. Tá, vamos lá. Muito bem, a manhã de hoje, tá, obrigado, Cami, muito bem. Na manhã de hoje vamos tratar um pouco sobre mais uma das atitudes neuróticas, a qual Viktor Frankl se refere. Comumente ele fala, né, de alguns tipos de neurose. Aqui no Café com Frankl já trabalhamos algumas dessas posturas, dessas atitudes neuróticas. Hoje iremos ver mais uma dessas atitudes. De alguma forma, essas atitudes todas estão em diálogo, né? Porque o funcionamento é bem o mesmo, né? O funcionamento neurótico, a gênese da neurose, né? É exatamente o mesmo, né? Parte do mesmo princípio, parte das mesmas questões antropológicas, tá bem? Então hoje nós iremos ver mais uma dessas atitudes neuróticas a qual se refere o Dr. Frankl aqui no nosso Café com Frankl, tá certo? Então, olha lá, a Juliana, a Eliane, a Paula, tudo bem? O pessoal tá entrando. Sempre que quiserem, eu sempre digo isso aqui a vocês, mas, enfim, né? Nem sempre vocês opinam e participam nesse sentido. Sempre que quiserem, mandem propostas de temas para os nossos Café com Frankl, tá bem? Sugestões, enfim, questões da logoterapia que vocês querem saber. É claro que aqui não dá para fazer nenhum grande aprofundamento, não dá para pegar nenhuma grande técnica, não dá para pegar, né, meia hora para fazer, né, um estudo filosófico, antropológico, porque o tempo não permite, não é proposta, né? Mas na medida do possível, conforme vocês tiverem aí questões que querem trabalhar no Café com Frankl, por gentileza, mandem aí as sugestões, mandem os temas, que se der eu vou encaixando aqui na programação dos nossos encontros e trabalhando aqui com vocês, tá certo? Bom, então vamos lá. Eu vou falar para vocês na manhã de hoje um pouco sobre a neurose do desemprego. É assim que Viktor Frankl chama. Ele vai tratar desse tema em alguns livros. Desculpe, esfriou um pouco aqui na cidade e aí a rinite ataca, ainda mais quando o dia começa cedo. Eu já tomei uma rajada de vento aqui. Ele vai tratar desse tema em alguns livros. Mais especificamente, eu vou retirar a reflexão de hoje do livro Psicoterapia e Sentido da Vida, tá? Num capítulo em que, né, leva exatamente esse título, esse nome, A Neurose do Desemprego. E é interessante porque isso nos coloca frente a uma questão que não é só a questão do trabalho, não é só a questão do emprego ou da ausência do emprego, né, do desemprego, mas é uma atitude que nós podemos ter diante de diversas situações, de diversas circunstâncias da nossa vida. Tá? Então, aqui iremos usar como pano de fundo, como provocação para essa reflexão, a questão do desemprego, mas saibam já de antemão que isso tudo pode ser visto,
podemos encontrar isso tudo em diversas áreas da nossa vida. Tá? Aqui estamos usando o desemprego quase que como uma metáfora para falar de algumas atitudes muito inoportunas, muito pouco frutuosas que comumente nós temos, tá bem? Vamos lá, aquilo que Viktor Frankl vai chamar de neurose do desemprego, né? Neurose de desemprego, é uma atitude que o indivíduo toma frente a essa função a qual ele foi desonerado. Então, pensemos alguém que até então ocupava um posto, até então tinha um trabalho, tinha um emprego e por algum motivo foi chutado. Por algum motivo o contrato foi findado. Também ele recebeu aí uma notícia de que já não estava mais vinculado à empresa, já não realizava mais aquele tipo de trabalho, e assim por diante, né? Viktor Frankl falou, olha, se essa pessoa de antemão já vive uma postura neurótica frente à vida, se a pessoa já traz os germes, vamos assim dizer, da neurose, essa pessoa, ao se ver desempregada, ao perceber que já não está sendo exigido dela profissionalmente nada, ela vê nisso um oportunismo, ela vê nisso como que um bem, ela vê nisso como que uma graça. Ela começa a experimentar de imediato uma certa apatia, uma apatia inclusive muito perigosa, e essa apatia que advém desse desemprego, e esse desemprego que é vivido com as notas de uma neurose, começa a conduzi-la para uma vivência que Viktor Frankl vai chamar de uma vivência da desocupação, mas da desocupação interior. Ou seja, um vazio da sua consciência. E eu já me explico, tá bem? Essa pessoa começa a sentir-se inútil, começa a sentir-se desocupada. Ela percebe que ela foi desonerada de uma função e ela então começa a ter essa vivência de uma desocupação interior como se essa desoneração exterior a desonerasse também interiormente. A desonerasse de adotar diante da vida comportamentos que sejam responsáveis, que sejam reais, de ter uma atitude sempre consciente, de ouvir a voz da sua consciência. Ou seja, por não ter nenhum trabalho, ela então começa a conceber uma vida sem sentido. E ela passa a se ver desocupada exteriormente e interiormente. E o emprego, vai dizer Viktor Frankl, passa a ser para essa pessoa, para esse indivíduo, que de antemão já tinha os germes de uma neurose, já vivia algumas atitudes de neurose na sua vida. O desemprego passa a ser para essa pessoa um terreno abonado, exatamente isso, um terreno abonado, para que esse processo neurótico ganhe força, para que essa pessoa torne-se de fato, de uma vez por todas, uma grande neurótica, uma pessoa terrivelmente neurótica. Tá? Ele vai dizer assim, neste caso, o desemprego é recebido pelo neurótico como um meio bem-vindo. Bem-vindo para quê? Para desculpar, para se desculpar de todos os malogros da vida. Não apenas de sua vida profissional. Ou seja, pronto, eu precisava de um culpado para as dificuldades que eu tenho, para o pouco que eu faço, para a minha falta de empenho, para a minha falta de energia, para a minha falta de entrega. Eu precisava de uma justificativa, eu precisava de um culpado para essa minha vida baixa, para essa minha vida medíocre,
Pronto. Olha que interessante. Agora eu sou um desempregado. O desemprego agora pode tornar-se como que um bode expiatório que aguenta todas as desculpas e no qual eu posso depositar todas as culpas de uma vida estragada, vai dizer Dr. Frankl. Os próprios erros passam a ser apresentados como resultados fatais de um desemprego. Ou seja, olha, a questão é que eu sou um desempregado. A questão é que eu já não tenho mais uma função. E senhoras e senhores, lembrem-se, aqui no início da live eu disse, né? Usem o desemprego como uma metáfora, como uma provocação para pensarem em diversas áreas das suas vidas, tá bem? Aqui eu estou pegando a proposta dessa neurose de desemprego, mas eu quero que vocês, né, extrapolem isso tudo, tá? Então, opa, que interessante, né? A minha vida, assim, ela estava estragada. Eu tenho me empenhado pouco, eu tenho feito pouco, eu tenho me poupado muito, eu tenho adotado, né, um comportamento muito medíocre, muito superficial, eu tenho vivido uma atitude muito materialista, eu tenho uma visão de mundo muito utilitarista, eu sou um dinheirista, entende? Opa, mas espera aí, eu não conseguia me justificar. Parecia que isso era uma falta de caráter, o que de fato é, tá bem? Parecia que isso era uma falta de caráter. Talvez as pessoas, né, conseguiam encontrar no meu mundo interior as culpas de eu ser, né, quem eu estou sendo, vamos assim dizer. Mas agora eu tenho um bode expiatório, caramba. Agora eu tenho um negócio chamado desemprego. Agora eu tenho um terreno abonado, como vai dizer Viktor Frankl. Agora eu posso justificar tudo a partir disso. Né? Agora eu posso dizer, por exemplo, para as pessoas que, olha, não fosse a situação social na qual eu estou metido, não fosse o desemprego que assolou a mim e a minha família, que me desonrou, né, que me colocou na sarjeta, não fosse o meu desemprego, eu faria isso, eu faria aquilo, né? Eu realizaria muitas coisas. Não fosse eu um desempregado, eu seria uma pessoa muito boa. Eu estaria empenhado maximamente em forjar o meu caráter, em me tornar uma personalidade. Não fosse o meu desemprego, certamente eu acordaria mais cedo, eu faria atividade física, eu teria uma vida de oração, eu ajudaria as pessoas, mas, né? Caramba, mas eu estou desempregado. O homem desse tipo neurótico, vai dizer Viktor Frankl, sempre nos garante que faria isto, que faria aquilo, mas que a vida de desemprego autoriza-o a levar a vida como coisa provisória, fazendo-o cair numa modalidade provisória da existência. Ou seja, já que a situação financeira não está muito bem resolvida, já que eu não tenho um bom emprego, não tenho um bom trabalho, ou, né, no caso aqui específico, eu estou desempregado, já que nesse campo, né, social, nesse campo financeiro, a coisa está provisória, eu posso botar toda a minha existência no modo provisório. Eu sei que no primeiro momento parece terrível, né? Falar, puxa vida, mas botar a existência no modo provisório, que grandiosíssima desgraça é. Só que o neurótico, ele está disposto a fazer isso porque ele não está disposto a pagar o preço, e é um preço alto, de uma vida honrada, de uma vida bem vivida, de uma vida valorosa. Né? E quantas vezes, por mais que pareça ridículo, e é ridículo quando a gente coloca isso, é ridículo quando isso salta ante os nossos olhos e nós conseguimos contemplar a situação na qual nós estamos metidos. Quantas vezes nós não adotamos essa atitude provisória? Quantas vezes nós não nos desoneramos das responsabilidades que devemos ter para com a vida, para com a nossa existência, usando bodes expiatórios, por mais torpes que sejam, por mais ridículos que sejam, para que assim consigamos nos desculpar.
Viktor Frankl vai dizer, né? Julgam que ninguém lhes pode exigir nada. E eles, por seu turno, nada exigem de si mesmos. Ou seja, eu sou só um pobre coitado. Eu não sei porque você está pedindo isso para mim, eu não sei porque você está sendo tão duro e severo comigo. Ninguém pode me exigir nada. Eu fui acometido por um mal. Eu fui, né, demitido. Pobre de mim, coitado de mim, ninguém pode exigir nada de mim mesmo. E muito menos eu, e aqui está o grande problema também, né? E muito menos eu posso exigir algo de mim. Esse destino do desemprego, né? Destino para Viktor Frankl, já tratamos disso algumas vezes, né? Mas talvez tenha alguém, né, que está chegando agora. O destino para para Viktor Frankl é aquilo que não pode ser mudado. É aquilo que está dado. É aquilo que, né, de alguma forma está determinado. Então, o destino sociológico, o destino biológico, o destino, né, psicológico e assim por diante, né? Então, esse destino do desemprego é um destino, é fato. Olha, você trabalhava, agora não trabalha mais, você tinha uma função, agora você não tem, você foi demitido daquilo, isso está dado, isso não pode ser alterado. Isso aconteceu no passado, tá bem? Esse destino do desemprego parece eximi-los de responsabilidade perante os outros e perante eles próprios. Não só isso, eles vão se eximindo de toda a responsabilidade pela vida. E qualquer falha em qualquer setor da existência vem a ser reduzida a esse destino. Ou seja, qualquer falha em qualquer setor, não é no setor aqui profissional, em qualquer área. Uma desonestidade qualquer que a pessoa comete numa área que não é a área do trabalho venha a ser justificado por isso. Olha, mas afinal de contas, né, coitado de mim, pobre de mim, eu só sou um desempregado. Entende? Essa pessoa que já tinha uma postura neurótica diante da vida, e Viktor Frankl vai falar, né? Talvez o desemprego tenha vindo para essa pessoa exatamente porque ela é uma neurótica e alimenta algumas neuroses, né? Ou seja, esse desemprego para essa pessoa, que de antemão já tinha algumas posturas neuróticas, cai como uma luva. Surge, digo uma vez mais, como um terreno abonado. Como um terreno fértil. Para quê? Para que agora ela consiga encontrar um bode expiatório. E para que ela consiga culpar a sua vida estragada, a sua falta de empenho, de esforço, de luta, de assertividade, de amabilidade, de generosidade. Ou seja, ela consegue agora culpar a falta disso tudo por conta de uma realidade, por conta de um destino. Né? Por conta de um destino. E é interessante isso, né? Porque nós podemos sair do campo do trabalho e pensarmos em diversas áreas da nossa vida, né? Porque é como se houvesse muito forte ante os nossos olhos uma realidade passível de tornar-se a qualquer momento bode expiatório. Porque hoje desculpa-se tudo com a palavra mas é que. Entende? Hoje a gente consegue receber qualquer tipo de perdão, a gente consegue receber qualquer tipo de compreensão por parte da comunidade, por parte das pessoas, usando essa expressão. Que expressão? Mas é que... E aí a gente coloca lá, né, o nosso bode expiatório. Olha, mas é que os meus pais, mas é que no meu casamento, mas é que a minha esposa, mas é que o meu filho, mas é que esse momento, né, de pandemia, mas é que esse meu desemprego, mas é que a minha falta de dinheiro. A gente vai usando, né, essas expressões, ou essa expressão,
seja lá a expressão que você comumente tem usado, para se desculpar. E desculpa-se tudo hoje, de fato, com essa palavra, né? Ah, mas é que a minha condição social. A gente vive se justificando. A gente tem uma facilidade de encontrar culpados. E o que nós precisamos urgentemente é parar com esse negócio de desculpas. Porque é impressionante, nós criamos, Viktor Frankl vai chamar, né, de uma atitude idolátrica. Nós criamos alguns ídolos. Nós atribuímos um poder absurdamente grande. Nós damos poder às situações, algumas situações que são muito ridículas, muito baixas, muito, né, triviais. Nós damos poder a algumas questões, atribuímos poder a algumas situações e nós ficamos reféns, por assim dizer, dessas situações que nós criamos e desse poder que nós atribuímos a algumas realidades da nossa vida. Da mesma forma que esse neurótico atribui um poder excessivo ao emprego e, portanto, vê no desemprego uma justificativa para a sua vida estragada, nós vamos atribuindo poder a algumas coisas que não têm poder. Ou se tem algum tipo de poder, é um poder muito atenuado, é um poder muito etéreo, é um poder muito circunstancial, é um poder muito momentâneo, é um poder fugaz, mas nós atribuímos poder, nós achamos que de fato aquilo agora rege toda a nossa vida, toda a nossa existência, e que eu não sou nada mais do que aquilo. Eu não sou nada mais do que alguém que tem, né, aquela doença, ou que tem aquela condição social, ou que, né, tem aqueles pais, ou que, né, tem aquele filho, entende? A gente vai atribuindo poder a algumas situações que não são nem de longe tão poderosas assim, e nós nos encarceramos nessa situação. Justamente por atribuirmos poder a ela, a essa situação, ou a elas, né, essas situações, elas crescem, elas nos dominam. O que começa como uma atitude imatura e neurótica vai se tornando uma vivência de um cárcere. A gente vai se tornando prisioneiro. A gente começa lá para as tantas a acreditar que de fato aquilo rege tudo, que aquilo tem esse poder todo, que aquilo é importante naquela magnitude mesmo. Entende? Isso é terrível. Isso é terrível. Tem pessoas que passam uma vida inteira usando uma situação do passado como justificativa para aquilo que se tornaram, para as escolhas que fazem. Ah, porque se eu estivesse nesse momento trabalhando nessa área, mas acontece que lá há 15 anos eu não passei no vestibular. Ah, se eu tivesse hoje dinheiro, mas acontece que eu tive que gastar uma parte do meu dinheiro num tratamento na área da saúde, eu tive que emprestar dinheiro para alguém, eu tive que cuidar de um filho. Ah, mas se eu não tivesse, né, naquele dia, naquele lugar, escutado o que eu escutei, né? Enfim, né, aqui o que não faltam são exemplos, e vocês podem pensar em dezenas, em centenas de exemplos, de situações que nós potencializamos, que nós atribuímos poder e que lá para as tantas nós começamos a acreditar que de fato aquilo tem poder sobre nós, sobre a nossa vida, e aquilo passa a dar as cartas, a dar o encaminhamento da nossa existência, de quais serão os nossos passos, de quais não serão os passos que nós iremos dar por conta dessa situação na qual nós estamos metidos, entende? O que começou com uma neurose de desemprego, que caminhou para uma atitude provisória, que
que fez com que eu me desonerasse das responsabilidades que eu tenho perante a vida, torna-se agora uma atitude idolátrica. Eu começo a erguer ídolos. Essas situações começam a reger a minha vida e ter forte poder sobre mim. Essas situações ou essas pessoas vão se tornando ídolos para mim. E a coisa vai ficando bestial. E eu já não sei mais quem vive essa minha vida. Eu só sei que não sou eu. Eu não sei quantas são as situações. Quantas são as pessoas que dominam a minha vida, que fagocitam a minha responsabilidade, né? Quantas são as situações que estão postas lá na minha existência que vão me desonerando de toda a responsabilidade perante a vida? Eu não sei quantas são e quais são, mas eu sei que existem forças terrivelmente fortes que me tiram da autonomia diante da vida. Entende? É por isso que nós precisamos tomar muito cuidado. A todo momento nós precisamos estar bem atentos, de olhos bem abertos, muito espertos, para não começarmos a criar desculpas. Esse deveria ser um processo educacional já dos pequenos, né? Já das crianças. Olha, não se desculpe, né? Ou seja, quando você diz não se desculpe, não é o seguinte, olha, não peça desculpas. Não. Você vai pedir desculpa. Se você fez um erro, meu filho, tu vai pedir desculpa. Você vai abraçar lá a tua irmã, você vai pedir desculpa, você vai pedir desculpa para a mamãe se você teve, né, algum comportamento equivocado com ela, algum comportamento errado. Você vai pedir desculpa, mas eu não quero que você encontre justificativas, eu não quero que você fique se desculpando nesse sentido. Ah, mas é que ontem mesmo, né, aqui em casa, né, sei lá, fui chamar a atenção do Tomás, ele, mas é que ela, não, o que aconteceu, né, da parte dela, eu converso com ela. Eu quero que você olhe para aquilo que você fez. E eu quero que você diga a verdade do que você fez, independente do que, né, você acredita ter sido conduzido, ter sido levado a fazer. É como se, né, a questão fosse essa, né? No trato lá com os filhos. É claro que eu não uso esse tipo de linguajar, né? Estou usando aqui com vocês, mas olha, eu disse a ele, eu só quero que você fale a verdade, meu filho. O que você fez? Ah, mas é que... Não. Mas é que nada. Você. O que você fez? O que você fez? Ah, eu tropecei e aí eu esbarrei. Não foi isso. O que você fez? Ah, papai, eu empurrei. Ótimo. É exatamente isso. Eu não quero que você faça isso novamente. Tá bem? Tá ok, papai, tá bem. Pronto. Entende? Usando isso como exemplo, né? Uma questão muito simples, né? Boba, de uma criança. Para não ficar aqui acusando os nossos grandes erros, que seriam muito mais terríveis. Não é um empurrão, mas é um descomprometimento, é uma falta de responsabilidade, é uma traição existencial que nós cometemos. É uma traição para com outrem, uma traição para com o próprio Deus que nós fazemos. Por quê? Porque nos achamos prisioneiros, porque nos experimentamos como seres dominados, não como autônomos, mas como autômatos, seres conduzidos. Conduzidos por quê? Por grandes ídolos que imperam, que regem toda a nossa existência. Da mesma forma que o desempregado pode vir a criar uma neurose de desemprego e julgar toda a vida sem sentido e se sentir desocupado não só exteriormente, mas interiormente, e ver nisso um grande bem, porque agora ele encontrou um grande bode expiatório na sua vida, nós, que talvez tenhamos o nosso emprego, vamos fazer neurose, vamos ter atitudes neuróticas em muitas áreas das nossas vidas, por conta de situações outras. Nós precisamos encontrar quais sejam essas situações, para poder botar fim a isso tudo. Entende? Esse é o ponto. É encontrar onde eu estou criando desculpas. Onde eu estou erguendo ídolos. Em quais áreas da minha vida eu tenho me sentido
desocupado interiormente, ou seja, sem nenhum tipo de responsabilidade, sem nenhum tipo de atitude autônoma, porque eu acredito, e acredito mesmo, que não tenha mais nada a ser feito senão constatar de forma fatalista, é uma atitude fatalista, né? Senão constatar aquilo que está posto, o destino que me foi dado. Eu preciso encontrar isso tudo. Quais são essas áreas? Tá bem? Onde eu tenho feito isso? Por exemplo, Victor Frankl vai aqui dar um exemplo muito interessante. Ele falou, olha, não é todos que estão desempregados que precisam agora experimentar uma vida sem sentido. Falar, puxa, quantas pessoas sendo tomadas pelo desemprego. E Viktor Frankl foi um homem que viveu um período muito delicado da história, né? Um período entre guerras. É um homem que está lá na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Assistiu o desemprego em massa, tá bem? Não é à toa que ele vai escrever da neurose do desemprego, né? Acompanhou centenas, talvez milhares de pessoas em situação de desemprego. Falou, olha, mas nem todos caem numa neurose, nem todos adotam uma atitude fatalista, nem todos começam a viver de forma provisória, nem todos passam a erguer ídolos. Existem homens corajosos, homens e mulheres corajosos, que, vendo-se obrigados a viver na mesma condição econômica, essa condição econômica desfavorável, daqueles que padecem da neurose do desemprego, apesar disso, continuam livres dela. Sempre dão a impressão de que nem a apatia, nenhuma depressão, né, está sendo cultivada por eles. Muito pelo contrário, eles adotam uma atitude muito mais serena. Ele vai dizer, por exemplo, são aquelas pessoas que começam, justamente por estarem desempregados, né, aquelas pessoas que estão desempregadas, passam a se dedicar a ocupações que são valorosas, que são nobres, que vão muito além do seu campo estritamente profissional. E ele vai dizer, são aquelas pessoas que ajudam espontaneamente, por exemplo, esta ou aquela organização, são funcionários honorários em instituições de educação popular, colaboradores de associações juvenis, vão ouvir conferências e boa música, leem muito, discutem com os amigos sobre o que leram, sabem dar pleno sentido ao excesso de tempo livre. E desta maneira conferem uma plenitude de conteúdo à sua consciência, ao seu tempo e à sua vida. Essas pessoas souberam dar à vida um conteúdo e guarnecê-la de sentido. Aperceberam-se de que o sentido da vida não se reduz ao mero trabalho profissional, de que o homem pode estar desempregado sem que, por isso, seja forçado ou se veja forçado a viver uma vida carente de sentido. Ou seja, olha, a questão não é o desemprego, a questão é o que eu faço com esse desemprego, entende? Ou seja, a questão não são essas situações das quais eu estou metido, a questão é como eu as vivo, porque um desempregado pode ver muito bem no tempo livre um convite que a vida lhe faz para se envolver em outros projetos, em realizar boas leituras, em debater sobre os livros, em ajudar em instituições, em fazer um trabalho de caridade. Ou seja, o que para alguns é um bode expiatório, para outros é um convite a um crescimento pessoal. E assim é a nossa vida, né? Se você, lá para as tantas, conseguir encontrar e diagnosticar esses bodes expiatórios, essas atitudes idolátricas, pois bem, ao encontrar essa situação, ao dar um nome para isso, ao achar, né, essa circunstância, você também vai ver nela uma oportunidade. Porque tudo aquilo que encerra uma oportunidade de queda também esconde uma oportunidade de soerguimento, de crescimento. Ou seja, quando eu quebro esse ídolo, quando eu já não adoto essa atitude fatalista e provisória, mas começo a procurar por algo bom, por algo salutar,
por algo que me tira de mim mesmo, por algo que me coloca frente à responsabilidade para com a vida, para com a existência. Pá! E eu encontro naquela mesma pedra, que era uma pedra de tropeço, eu encontro lá uma pedra de soerguimento. Naquilo que era um obstáculo, eu encontro agora um trampolim, vai dizer Viktor Frankl. Aquela pedra que era de tropeço também pode ser vivida como pedra de crescimento, de soerguimento, de um levante. Eu só preciso ter esse olhar, que não é um olhar idólatra, que não é um olhar neurótico, mas é um olhar de alguém que não mais quer encontrar culpados, mas quer buscar o sentido na vida, mas quer, de fato, guarnecer a vida desse sentido. Alguém que quer viver uma vida que seja grande, que seja valorosa, viver de forma autônoma, responsabilizar-se para com a vida. É mudar esse olhar. É um pouco do que nós estamos falando nos últimos programas todos, né? No Café com Frank. Entende? É isso. É ter essa esperança, é ter essa motivação, é fazer essa experiência, senhoras e senhores, e aqui eu vou terminando, tá bem? É fazer essa experiência com a liberdade. A liberdade. É saber-se livre. É assumir-se livre. É não se deixar levar por circunstâncias, é não contar a sua vida a partir de destinos, mas começar a contar a sua história em primeira pessoa. Tá bem? Muito bem, estamos aí com 37 minutos de live. Senhoras e senhores, uma alegria estar aqui com vocês. Obrigado pela participação, obrigado pelo carinho, pela assiduidade de todos. Lembrem-se, né, por favor, sempre que possível, comentem. Eu vou colocar depois essa live lá no feed. Digam o que vocês acharam. Coloquem lá um breve comentário, uma breve reflexão, né, do que vocês encontraram nessa live, o que vocês acharam na medida do possível. Compartilhem isso tudo, printem essa tela, bote lá no teu story, convide mais pessoas para acompanhar os trabalhos que são realizados por aqui, tá bem? Muito bem, senhoras e senhores, tenham todos uma boa manhã, um bom dia, uma boa terça-feira. Nos vemos muito em breve.